Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22. Provérbios, capítulo 10, o verso de 22, apenas o verso 22, Provérbios 10, 22. Hoje eu quero falar sobre a bênção do Senhor. Você sabe que esse negócio de bênção é muito sério. Antigamente, quando eu ainda era mais jovem, isso já se faz uns 40 anos, não é? A gente não saía de casa sem pedir a bênção dos nossos pais, é ou não é? E o pai ainda falava assim: Deus te abençoe, meu filho, né? Cristina, a Cristina está falando que ela vai na casa da mãe dela e pede a bênção da mãe dela. Irmãos, nós abandonamos na nossa vida algumas coisas que nós jamais deveríamos ter aberto mão delas. A bênção do Senhor, a bênção do pai para o filho, jamais deveria ser alguma coisa deixada no passado. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, e eu sempre dizia para mim mesmo: no dia em que eu tiver os meus filhos, eu nunca vou amaldiçoá-los. E irmãos, eu já fiquei muito nervoso com os meus filhos, mas eu sempre controlei a minha língua, para não falar assim, você é, e liberar aquela palavra que muita gente libera. Por exemplo, alguns pais dizem, você é imprestável. Quando um pai libera uma palavra dessa, a palavra dele tem poder, e esse espírito que ele liberou, começa a operar contra o filho dele. A bênção é algo que todos nós queremos. A bênção é algo que todos nós desejamos. Às vezes queremos a bênção da conquista de uma casa, um bem material. Às vezes queremos a bênção de uma saúde plena. E a gente só tem noção de quanto vale a nossa saúde no dia que a gente começa a perdê-la. Aqui na igreja existem algumas pessoas muito espertas, poucas, mas muito espertas. Por favor, não entenda isso como uma indireta minha para você. Não é uma indireta minha para você. Mas tem algumas pessoas, eu reparo essas pessoas, que elas chegam perto de mim e elas param, me cumprimentam e falam assim, olhando nos meus olhos: a sua bênção, pastor. Cara, tem 18 anos que eu estou aqui, Dênio, você é muito inteligente. 18 anos que esse homem pede a minha bênção. 18 anos que eu profetizo a bênção sobre ele. Isso tem um valor que você não calcula. Você não calcula o valor da bênção. E eu quero falar sobre a bênção do Senhor. Você pai, você mãe, você ovelha, você como pessoa, precisa ter atenção a essas coisas, para que tudo aquilo que está na profecia bíblica possa alcançar a sua vida, e aí você possa ter uma família abençoada, uma saúde próspera e uma vida financeira também realizada. Isso só é possível com a bênção do Senhor. Não tem outro modo. Vamos ao texto. Provérbios 10, 22. A Bíblia diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Novamente, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Vamos orar? Feche seus olhos, mesmo assentados.
Pai, nós queremos nessa hora, mais uma vez, abrir, ó Deus, o nosso coração, para que o Teu Espírito ministre a cada um de nós. Espírito Santo, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa nos conduzir, nos levar ao entendimento da Tua palavra, e que essa palavra possa gerar frutos de transformação na minha vida, na nossa vida, no nosso coração. Nós não queremos apenas alcançar conhecimento para não fazer nada com ele. Nós te pedimos que cada conhecimento que o Senhor tem nos permitido alcançar, que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, possa transformar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida, o nosso modo de ser, para que todo o nosso ser e o nosso modo de agir possam dar glória ao Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta hora pela Tua congregação, pela Tua igreja, e pedimos que a bênção do Senhor, que enriquece, e conforme diz esse texto, e com ela Ele não traz o desgosto, possa repousar sobre todos que aqui estão em as suas casas. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Meus amados irmãos e irmãs, a bênção do Senhor. Tem algumas comunidades evangélicas por aí, que elas fazem até campanha, né? Elas fazem campanha da bênção urgente, elas fazem campanhas para que o povo possa buscar a sua bênção, alcançar aquilo que desejam. Mas preste atenção, o verbo abençoar, o que o verbo abençoar significa? O verbo abençoar significa promover o bem de alguém. Quando você abençoa, você quer promover o bem dessa pessoa. Quando você libera uma palavra de bênção, você quer colocar essa pessoa numa posição mais alta, mais elevada. Você coloca essa pessoa para cima e não para baixo. A bênção é diferente da maldição, porque a maldição, quando ela é liberada pela boca de alguém, é para diminuir, é para ferir, é para machucar, é para humilhar a pessoa. Mas quando você libera a palavra de bênção, ela promove o bem dessa pessoa que está te ouvindo. E é isso que Deus faz conosco. O texto bíblico está dizendo aqui de maneira clara que a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz o desgosto para a minha e para a sua vida. Preste atenção, tem certos dias das nossas vidas que eles são muito marcantes para nós, porque nós acreditamos que nesses dias nós somos abençoados de alguma forma. Por exemplo, qual o dia que você considera que você foi muito abençoado? Existem dias que marcaram a sua história. Então vamos a esses dias. O dia do casamento, por exemplo. Para muitas pessoas foi um dia abençoado. Foi um dia onde um e o outro se assumiram, e hoje ainda continuam animados com a vida em comum. Eles fizeram isso lá muitos anos atrás. Eles se assumiram diante de Deus e de testemunhas, e aquele dia foi um dia de bênção. Um dia marcante. Tão marcante que 25 anos depois a gente volta para comemorar o negócio. 50 anos depois, se Deus der vida longa, nós voltamos para chancelar novamente aquele compromisso, porque foi um dia marcante, foi um dia de bênção para a nossa vida. O dia da formatura também é um dia de bênção, porque depois de você lutar para pagar a faculdade, depois de você correr tanto do trabalho para as aulas, às vezes até sem conseguir tomar um banho, ou mesmo fazer um lanche direito, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício pessoal, e muitas vezes o sacrifício da sua própria família, para pagar o seu estudo, no dia da sua formatura, ali está você, diante daquele salão, com um monte de gente olhando para você, e você recebendo o seu diploma. Esse é um dia de bênção. Pensa num pai que estava derretido no dia que a filha formou, que foi o meu amigo Luiz Carlos Calheiro, ao ver a Maísa entrando para formar em medicina. Que realização! Quantos anos investidos, quanto sacrifício, quanto recurso financeiro, mas uma relação. Foi um dia de bênção. E para registrar o dia, a gente ainda bateu foto, é ou não é verdade? Para a gente não esquecer.
Sabe qual outro dia de bênção na nossa vida? Foi o dia do nascimento dos nossos filhos. O dia que os nossos filhos nasceram foi um dia de bênção. É ou não é verdade? Lá em casa, por exemplo, os meninos foram esperados com muita expectativa. E, irmãos, pensa num homem que não pode ver sangue, sou eu. Mas no dia do nascimento dos meus filhos, eu estava lá dentro da sala de parto, corajoso, segurando na mão da minha mulher, vendo o médico cortar ela e aqueles meninos nascendo. Mas eu estava firme ali, era um dia de bênção. Fiquei assim, quase que meio tonto. Perigoso era o médico não saber se tinha que socorrer a mulher ou o marido que desmaiava diante de sangue. Mas eu estava firme lá, era um dia de bênção. Eu vejo hoje alguns casais, né? Aqui agora, estou vendo aqui, acho que só o Pedro mais a Aline, que estão aí na expectativa desse dia de bênção, o dia que vai chegar, né? O Henrique, é isso? Henrique, gravei, vai chegar o Henrique, está na expectativa, vai ser um dia de bênção. Tem certos dias que são de bênção. O dia da nossa conversão a Jesus, por exemplo, foi um dia de bênção, foi um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Existem muitos outros dias, irmãos, na nossa caminhada, na nossa história, que foram enriquecidos com bênção. Por exemplo, o dia que você foi chamado pelo seu patrão e ele aumentou o seu salário, foi um dia de bênção. Te chamou, te promoveu, melhorou o seu salário, você está feliz, foi dia de bênção. E o dia que você recebeu a cura daquela enfermidade, foi um dia de bênção. O dia que você recebeu a solução daquele problema, aquele livramento, foi um dia de bênção. Em nossa vida com o Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas revelam que quando nós caminhamos com Cristo, nós temos muitos dias de bênção. Quando você olha o Antigo Testamento, você tem a bênção araônica, registradas nas Escrituras, e eu acho fantástico quando ele diz assim: e o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e o Senhor te dê a paz. O que é isso? Uma ministração de bênção. Mas sempre que Deus dá uma bênção, Ele tem um propósito com isso. Qual é o propósito de Deus quando Ele concede a bênção para mim e para você? Veja bem, em primeiro lugar, o texto bíblico diz que quando Deus dá a bênção, o primeiro propósito é que com essa bênção Ele quer te enriquecer. O texto bíblico diz assim, que a bênção do Senhor enriquece. Então a primeira coisa quando Deus dá a bênção é que Ele quer te enriquecer. E não seja precipitado. Eu não estou falando de dinheiro só não. Tem alguém que pensa, Deus quer me abençoar com dinheiro. Deus abençoa, e o primeiro propósito é que a bênção dele é para te enriquecer. Existem algumas coisas que enriquecem a nossa vida, mas escute isso, mas elas não trazem a garantia de que não vai acontecer desgosto. Tem coisa que te abençoa, mas elas não trazem a garantia de que não vai haver desgosto na sua história. Mas quando Deus te abençoa, não vai haver desgosto. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro enriquece as pessoas, mas muitas pessoas, ao ganhar dinheiro, ao enriquecerem, elas estão experimentando o desgosto pelo mau uso desse recurso. Isaías, no capítulo 55, no verso 2, ele diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Tem muita gente que ganha o dinheiro, e quando ganha o dinheiro traz desgosto para ele. Sabe por quê? Porque começou a ganhar dinheiro, e aí começa a briga dentro de casa. A mulher quer muito e ele não quer dar, porque agora ele está segurando as pontas, e então começa a haver desavença. Ou às vezes quando ele ganha muito, ele pelo contrário, ele é muito liberal, dá tudo que o filho quer, tudo que a mulher quer, e daqui a pouco o menino não tem limites, e o menino está atravessando todos os limites possíveis, e está tendo um maior problema dentro de casa. Porque foi bênção ganhar dinheiro, mas essa bênção está trazendo desgosto, problemas. A única bênção que enriquece
e não traz desgosto, é aquela bênção que o Senhor dá. O dinheiro te abençoa com condições para comprar uma casa, mas Ele não pode te dar um lar. O dinheiro, Ele pode comprar a companhia das pessoas, mas o dinheiro não te dá amigos de verdade. O dinheiro pode comprar diversão para a sua vida, mas Ele não compra a felicidade. O dinheiro, Ele pode comprar uma cama sofisticada para você, mas Ele não vai te dar um sono tranquilo. O dinheiro, Ele pode comprar uma cruz, um crucifixo para você, mas Ele não te dá um salvador. O dinheiro pode comprar uma boa vida, mas Ele não te dá a vida eterna. A única bênção que enriquece e com ela não traz o desgosto é a bênção do Senhor. A pergunta é: no que você gostaria de ser enriquecido por Deus? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Mas no que você gostaria de ser enriquecido? Qual é a sua necessidade? O que você precisa que aconteça na sua vida? Quem sabe é algo tão complexo, tão desafiador, tão íntimo, que parece ser impossível de ser alcançado. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e Deus quer enriquecer o seu coração. Talvez a sua vida hoje, você que está aqui, esteja passando por momentos difíceis. Talvez a sua vida esteja tão judiada, tão sofrida, tão machucada. É porque você ainda não entendeu que você tem que obedecer às condições de Deus para que você possa receber a sua bênção. Para ser enriquecido com a bênção de Deus, você tem que obedecer os valores e os princípios da palavra de Cristo. Não basta apenas você e eu conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus para que a bênção do Senhor chegue à minha vida, à sua vida, à nossa casa, para que a bênção de Deus nos enriqueça. O Senhor pode abençoar a você e a mim com uma vida alegre, com perdão, com saúde, com compreensão, mas só virá essa bênção para mim e a sua vida se houver obediência a Ele e a sua palavra. Se você quer ser abençoado, mude de vida, mude de direção. Se você quer ser abençoado, se submeta à palavra de Cristo, se submeta àquilo que as Escrituras Sagradas dizem e orientam. Entre em linha com a vontade do Senhor Jesus, isso trará bênção sobre a sua vida. Não há como alguém ser realizado, não há como alguém ser bem-sucedido, não há como uma pessoa ser abençoada plenamente, se ela não se submeter à palavra e obedecer às Escrituras Sagradas. A Bíblia diz: a bênção do Senhor, ela vem sobre a minha e a sua vida com um propósito: nos enriquecer. A bênção do Senhor enriquece com paz, enriquece com alegria, enriquece com equilíbrio. A bênção do Senhor estabiliza a minha e a sua casa, a minha e a sua vida. A bênção do Senhor, quando ela se esparrama onde nós estamos, porque somos obedientes à sua palavra, ela nos ajusta. Em segundo lugar, a bênção do Senhor, quando ela chega à minha e à sua vida, ela nos enriquece com fidelidade. Preste atenção, a bênção do Senhor nos enriquece com fidelidade. A fidelidade, ela está ligada ao caráter da pessoa, por isso ninguém pode ser mais ou menos fiel. Ou a pessoa é fiel, ou ela é infiel. Para Deus não existe os parcialmente fiéis. A fidelidade, ela se expressa através dos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Não dá para dizer que sou fiel a Deus se eu sou infiel ao meu próximo, à minha igreja, à minha família e aos meus líderes. Quando Deus abençoa uma pessoa, Ele quer gerar no coração dessa pessoa fidelidade. Fidelidade a Ele, fidelidade aos valores e princípios da sua palavra. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, lá em Provérbios 28:20, está escrito o seguinte: o homem fiel será cumulado de bênçãos. Abra o seu entendimento para isso. Quem é que é
cumulado de bênção. Quem é que é cheio de bênção? A Bíblia diz que é o homem fiel. Quando Deus abençoa a mim e a você, Ele espera que essa bênção gere no meio do seu coração fidelidade a Ele, fidelidade à sua palavra, fidelidade aos princípios das Escrituras Sagradas. A razão de muita gente não ter a sua vida resolvida é porque as pessoas estão correndo atrás da bênção, mas elas não querem se submeter à palavra de Deus, então elas nunca estão satisfeitas. Às vezes elas estão até na igreja, mas elas nunca estão plenas. Às vezes elas estão até no nosso meio, mas elas nunca estão realizadas. A bênção de Deus, quando chega à nossa vida, ela vem para nos enriquecer com um coração e um caráter fiel. Então, querido, chega de vivermos na infidelidade. Vamos entregar sim os nossos dízimos e ofertas, mas também vamos honrar e respeitar o Senhor, a nossa casa, os nossos líderes, porque quando a bênção de Deus chega, ela vem para gerar fidelidade no meu e no seu coração. E isso é tão sério, mas é tão sério, que lá no Salmo 101, no verso 6, o salmista diz assim, o Senhor diz assim, é uma palavra de Deus ao salmista, e Deus diz no Salmo 101, verso 6 o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem vai habitar com o Senhor são os homens e mulheres que são fiéis. Não é à toa que está escrito lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus, quando nos abençoa, Ele nos abençoa para que nós possamos ser homens e mulheres fiéis a Ele, a sua palavra, as Escrituras Sagradas, a tudo aquilo que Ele ordena. E quando você e eu somos fiéis, nós somos então pessoas que vamos sendo enriquecidos com a bênção de Deus. A bênção do Senhor, ela nos enriquece com fidelidade. Quem é que está vivendo sem a bênção de Deus? As pessoas que são infiéis. Tem muita gente que é infiel dentro da igreja, e elas estão vivendo uma vida religiosa, mas elas não estão vivendo uma vida plena diante de Cristo. Elas não são fiéis na sua oração a Deus, elas não são fiéis à leitura da palavra de Cristo, elas não são fiéis no seu relacionamento de comunhão com Deus, no seu dia a dia dentro de casa. Mas interessante, elas querem a bênção, elas querem a bênção, e elas correm tanto atrás da bênção, que parece que a bênção está fugindo delas. Sabe por quê? Porque o salmista diz, o Senhor fala ao salmista: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Quem vai habitar com o Senhor são aqueles homens e mulheres que foram enriquecidos com a bênção, e a bênção do Senhor, ela enriquece a minha e a sua vida com fidelidade. Uma pessoa que constrói uma base de fidelidade no seu coração a Deus, a Cristo, a palavra do Senhor, na sua vida, ela está plantando alicerces para prosperar no Senhor. É interessante que, quando nós falamos assim, se a gente chega numa congregação, quando a gente vai ministrar em algum evento, mesmo na igreja, quem quer ser abençoado aí? Levanta a mão. Tem gente que levanta até as duas, tem outros que até pula no banco. Oh, glória, eu quero. Mas aí na hora que você toca na fidelidade, o cidadão perde todo o entusiasmo. É fiel na leitura da Bíblia, na oração, é fiel nos dízimos e oferta. Pelo amor de Deus, pastor, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, o senhor está falando de dinheiro. Mas a pessoa perde o entusiasmo. A bênção do Senhor, ela vem para a minha vida e para a sua vida, para nos enriquecer com fidelidade. Em terceiro lugar, a bênção do Senhor, Ele nos revela nas Escrituras Sagradas, e eu vou caminhar com você aqui agora nela. Ela é para hoje. Diga para quem está do seu lado: a bênção de Deus é para hoje.
olha aqui para mim. Deus tem pressa, escute isso, Deus tem pressa em nos abençoar, e a bênção de Deus é para hoje. Em Lucas 19, por exemplo, nos diz que quando Jesus estava passando por Jericó, ele encontrou Zaqueu. Lembra da história? Zaqueu era pequenininho, ele era publicano, cobrador de imposto. Ele era um cara esperto, ele era um cara corrupto, ele saqueava o povo, roubava o povo nos impostos. Ele era um cara difícil, mas quando Jesus estava passando em Jericó, Zaqueu foi tomado de um desejo de conhecer Jesus impressionante. E como ele era baixinho, pequenininho, não tinha muita estatura, como ele era bem baixinho, ele sobe numa árvore só para ver Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passa por ali, ele olha para o Zaqueu e vê aquele homem importante em cima de uma árvore só para ver Jesus. Ele para e diz assim: Zaqueu, desce daí. E quando Zaqueu desce e ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele se arrependeu dos seus pecados e das trapaças que ele fazia. E então quando ele se encontra com Jesus, ele diz: Senhor, hoje mesmo eu vou restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que eu defraudei, e mais ainda, vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E aí Jesus disse a ele: hoje, escute isso, hoje houve salvação nesta casa. A bênção de Deus foi para hoje, para aquele homem. O ladrão que morria ao lado de Jesus na cruz, Jesus disse para aquele homem: hoje, não amanhã, hoje estarás comigo no paraíso. Em João 5 nos diz que quando Jesus se encontra com um paralítico de Betesda, a bênção do Senhor enriqueceu imediatamente aquele homem, tanto que lá em João no capítulo 5 verso 9 diz que quando aquele homem se encontra com Jesus, o texto diz assim: imediatamente o homem se viu curado. A bênção de Deus é para hoje, ela é imediata. Quando a Bíblia relata, por exemplo, a história daquela mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, daquela mulher que tinha uma menstruação crônica e que havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nunca conseguiu resolver a sua dificuldade, o seu problema. A Bíblia diz que ela então tocou em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Marcos no capítulo 5 verso 29 diz assim: e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo: está curada. Meu amado e minha amada, a bênção do Senhor enriquece, e eu quero te dizer que a bênção do Senhor é para hoje na sua vida, é para agora na sua vida, é para aqui na sua vida. Hoje mesmo é possível que algo novo comece na sua vida. Hoje mesmo o Senhor Jesus pode te abençoar. Hoje mesmo o Senhor Jesus pode enxugar as lágrimas do seu rosto. Hoje o Senhor Jesus pode curar aquelas feridas que estão te incomodando, machucando. Às vezes é falta de perdão, às vezes é inimizade com alguém. Hoje a bênção de Deus, ela pode enriquecer a sua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 32, 29, falando do encontro de Jacó com Deus, a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor o abençoou ali. É Deus que quer fazer isso por você. Deus quer dar a bênção dele a você hoje, imediatamente. Mas para receber a bênção de Deus, que enriquece, que traz fidelidade, para receber a bênção de Deus que cura e restaura a nossa vida, nós precisamos fazer acertos. Nenhuma dessas pessoas que eu citei dos textos bíblicos receberam a bênção imediatamente. A condição para receber a bênção imediatamente foi que elas se arrependeram, foi que elas decidiram fazer uma mudança de curso na sua vida. E quando elas fizeram isso, logo, imediatamente, ali mesmo, a bênção de Deus as alcançou. Provérbios diz, e eu quero terminar dizendo isso para você: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz o desgosto. Você precisa
de uma bênção hoje? Se você precisa da bênção de Deus e Ele quer te enriquecer com ela, você precisa fazer consertos, você precisa fazer mudança de curso na sua vida, para que possa o seu coração, a sua casa, a sua vida ser alcançada pela bênção do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos agora. Eu quero convidar você a pensar um pouco agora, de olhos fechados, sobre o que você precisa da parte de Deus. E creia, Deus tem prazer em abençoar. Mas para abençoar, você precisa tomar algumas medidas que vão permitir que essa bênção te alcance. Jacó, no Val de Jaboque, foi abençoado ali mesmo, mas ele teve que renunciar, abrir mão de um comportamento reprovável que ele tinha na vida. Zaqueu, para receber a bênção dele ali mesmo, a Bíblia revela que ele também teve que mudar de vida, se arrepender dos seus erros e pecados, para que a bênção de Deus fosse concedida a ele. Você quer a bênção de Deus? Pense aí um pouco naquilo que você precisa de consertar, naquilo que você precisa de rever na sua caminhada com Cristo. Como é que Deus vai te abençoar se você está magoado, ferido, não perdoa? Como Deus vai te abençoar com um coração tão amargo? Como Deus vai abençoar se você não vive de acordo com os valores e princípios das Sagradas Escrituras? Como Deus vai abençoar uma vida em transgressão? Como? Então, se você quer a bênção de Deus hoje, querido, se você quer a bênção de Deus para a sua vida, querida, faça consertos, reveja a sua caminhada, acerte as coisas, aplane o seu caminho, mude de vida, mude de postura, tome uma medida diante de Deus, para que a bênção do Senhor possa te enriquecer. Vamos orar. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta hora o Senhor possa, ó Deus, nos convencer, conforme diz as Sagradas Escrituras, do pecado, da justiça e do juízo. Porque o nosso coração muitas vezes clama pela Tua bênção, a nossa casa precisa da Tua bênção, nós necessitamos da Tua ajuda, mas muitas vezes nós estamos pondo o pé num caminho reprovável, nós estamos estendendo as mãos na direção daquilo que o Senhor abomina, os nossos olhos estão sendo postos, ó Deus, em coisas que o Senhor detesta. Então, meu Deus, em nome de Jesus, traz uma transformação, convence esse homem, convence essa mulher daquilo que precisa de ser renunciado, daquilo que precisa de ser abandonado, daquilo que precisa de ser deixado no caminho, para que a bênção do Senhor alcance o seu coração. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus,
pedindo que o Senhor possa convencer os nossos corações acerca do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida realizada, uma vida em paz com o Senhor e com o próximo. Nós oramos, ó Deus, em favor da tua igreja, do teu povo que está aqui, e pedimos, ó Deus, que essa palavra possa produzir frutos durante a semana na vida deste homem e desta mulher, frutos de transformação, de mudança de vida, que venha promover o crescimento, a glória do teu nome, aonde ela vive, aonde ela trabalha, aonde ela estuda. Nós oramos, meu Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.